7h58 em Campos, estamos de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Você está acompanhando também pode acompanhar pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV e daqui a pouco tem podcast desse programa. Aí, às 17 horas, reprise na Plena TV também. Bom, programa de hoje com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, junto com o Rodrigo Gonçalves. Temos o prazer de receber aqui o Lebron Vitor, empreendedor social, captador de recursos e consultor em responsabilidade social corporativa. São 7h59. Na conexão com o bloco passado, pegando esse fio aí, a gente deixou aqui um tema que é interessante, que é esse pessoal as famílias que estão dentro do CAD único, que tem uma série de programas sociais e de outros benefícios, tem acesso, evidentemente, não é prioridade, é o público-alvo desse projeto agora, dessa ação agora, que você vai explicar também, conforme o Rodrigo estava falando aqui, as etapas. Mas eu deixava uma questão que e quem está ali logo acima um pouco da renda limite do mínima, né, para participar do CAD único e não participa do CAD único, mas também aí não vai ter acesso ao Movimentarte. Como é que faz? Mas você falava que tem uma passagem que você falou, né, uma história que você queria relatar aí, por favor, Lebron, fique à vontade. Então, é interessante a gente falar de vulnerabilidade, falar de juventude, e aí a história que eu ia dizer justamente sobre minha esposa. A minha esposa, ela teve uma vida difícil, o pai dela morre quando ela tinha 2 anos de idade, a mãe é deficiente visual, e ela teve que trabalhar muito nova, até de uma forma, né, errada, mas necessária para aquele momento. Aos 14 anos ela teve que trabalhar como empregada doméstica. Que é a realidade de muita menina. De muita menina. Principalmente que a gente atende. Periferia também, né? E a minha esposa, ela é minha atual vice-presidente na organização. É uma pessoa, assim, tecnicamente... Ela é psicóloga e, tecnicamente, eu a admiro muito. Ela é a nossa diretora técnica também. E em 2015, a minha esposa participa de um processo seletivo das Nações Unidas, onde foram 1.050 candidatos e candidatas do país inteiro e 50 selecionados, dos quais só 3 não eram de uma capital ou região metropolitana. E ela foi uma dessas selecionadas para ser jovem liderança da ONU. Então, ela entrando no primeiro curso, que foi ofertado à época, junto ao Ministério da Saúde, para atuar no controle social do SUS, no terceiro curso, ela é convidada novamente como facilitadora. E desde então, isso aproxima o nosso diálogo. Então, eu trago essa história para a gente falar de sonhos, né? Sim. Porque a ONG, ela trabalha muito sobre sonhos. Então, isso era um sonho que ela tinha, que ela não acreditava e que ela passa a acreditar justamente por conta do trabalho da NBR. E o que a chancela faz com que ela seja selecionada para esse projeto, para esse programa na época, foi justamente o trabalho da ONG. Então, Cláudio, já fazendo o link para te responder... A gente entende que a vulnerabilidade é muito ampla, é plástica, então a gente não dá conta. E a gente não tem a pretensão de dar conta de todos os problemas de vulnerabilidade. Tudo que se ofertar vai ter muita demanda. E a gente entende que a gente precisa focar o nosso calibre. O nosso calibre é quem está muito abaixo da pirâmide. Obviamente, como eu conversava aqui mais cedo com o Rodrigo, se a gente tiver alguém que tem a demanda, que tem necessidade, a gente auxilia. E, eventualmente, poderia estar no CAD único, a gente auxilia com o nosso pessoal para poder se inscrever. Mas o nosso foco é quem está mesmo na base daquela vulnerabilidade ali. E essa galera, majoritariamente, já está no CAD único. E muita gente, como o Lebron estava falando, e tem jovem que nem sabe o que é o CAD único, nem sabe que a família está inserida no CAD único, né? A família não sabe, nem a família sabe. E está inscrita. Tem família inscrita que não sabe que está. É incrível isso. E você falou que orienta também na inscrição do CAD único? Uma vez identificado. Que é o cadastro único do cidadão brasileiro que está em extrema pobreza, extrema dificuldade, né? Cláudio, vulnerabilidade, como você disse. A nossa métrica é o seguinte, não inventar a roda tá aí, é só precisa girar. Então, se existe um cadastro do governo federal que já faz essa identificação de vulnerabilidade, não tem por que a gente pensar no novo. Uhum. Então a gente vai pegar e vai tentar dialogar, assim como o município faz, como o estado faz. Sim. Toda política pública ela precisa dialogar, elas precisam dialogar entre si. E aí, só retomando as etapas do projeto, a gente tem essas 4 atividades prioritárias, para além de que... Elas são 4, só para entender, você falou que tem duração de 10 meses no Movimentarte.
Isso. Na verdade, desses 10 meses, são 2 meses de pré-execução e 8 efetivamente de execução, porque faltou fazer esse recorte. Então, aí, durante esses 8 meses de execução, esses cursos vão acontecer nesses 8 meses ou não? Ou tem outras ações voltadas para essa galera durante esses 8 meses? Basicamente, como é que vai funcionar? As nossas aulas começam no dia 19 de junho. Aí a gente começa pontualmente na primeira etapa, no primeiro ciclo que vai até setembro, que é o ciclo de introdução aos conteúdos. Então, Cláudio e Rodrigo, nesse período, essa rapaziadinha vai ser apresentada a técnica, a teoria, o conceito e lapidar a sua experimentação. De cada curso. De cada um. A gente tinha um sonho que era que todo mundo pudesse experimentar tudo, mas não deu tempo para a gente fazer dessa forma. Então a gente precisa fazer, precisa tirar do papel. Em paralelo, a gente tem o seguinte, a gente tem uma parceria com o Cicobi que vai dar educação financeira para essa turma. Para que essa turma, desde muito novinha, já comece a aprender a lidar com o seu dinheiro, até porque eles vão gerir recurso no final do projeto para poder voltar para sua comunidade. E no bloco anterior você falou sobre experimentação de grupo. Tá na nossa metodologia também que essa galera vai ser dividida em 4 grupos. Então vão ser mini produtoras culturais que elas mesmas vão batizar, vão dar o nome dela, vão virar uma mini empresa que a gente vai ter toda a estrutura para que elas aprendam a gerir. Então elas vão ser fomentadas e aí entra a segunda etapa da metodologia. Eu vou pessoalmente dar aula de gestão cultural para essa galera, para que aprendam o básico de uma escrita de projeto, que a gente percebe em todos os níveis. Na administração pública isso é muito presente, na administração privada também, e principalmente no terceiro setor, a dificuldade absurda que todo mundo tem para escrever projeto. Mas não é uma monografia, é um projeto efetivo. Eu costumo dizer que um projeto de academia ele não é feito para tirar do papel. Até falo de forma de brincadeira, mas um projeto prático ele precisa estar bem elaborado. Então a gente vai começar a ajudar nesse sentido, para que no final a gente também trabalhe com a terceira etapa da metodologia, que é a produção. Então a gente vai ter 4 eventos que vão ser produzidos para as comunidades. Eu não posso dizer para vocês como é que serão esses eventos, porque quem vai dizer são os alunos. Eles vão ser municiados aí ao longo desses 6 meses de execução, dos 8 que temos de projeto, na ponta. Eles vão ser capacitados para poder dizer como eles querem esses eventos e executar com o apoio da nossa equipe. E no término nós teremos uma grande culminância, aonde, dentro dessas produtoras culturais que eu falei, dessas mini produtoras, uma parte desses alunos vão estar junto com o técnico de som para aprender como o técnico de som faz. A outra com o técnico de luz. A outra vai estar encarregada de fazer o roteiro junto aos profissionais de teatro. A outra vai... Ou seja, eles vão se dividir para produzir. A galera do grafite vai ficar com o cenário. A galera do grafite vai produzir o cenário, do bate-lata vai ser responsável pela sonorização, eles que vão dar o tom da música, junto ao professor, junto à nossa equipe. A galera do teatro vai montar o roteiro cênico e a galera do street dance vai coreografar. Entendi. E esse espetáculo vai ser o fechamento que se pretende ser no Trianon. 6 de dezembro, já temos até a data. Já vai ser o encerramento, então, do projeto. Agora, o Movimentarte, ele é... Quem mantém a ONG, né? Eu sei que a ONG tem a participação, mas quem mantém as ações específicas do Movimentarte, mas também da ONG? Hoje vocês têm parceiro para manter esse trabalho? Então, a gente tem... Isso daria um outro programa para a gente falar de captação de recursos, até porque vocês falaram de profissão. Porque realmente nós não temos captadores de recursos aqui. Se você for para São Paulo, para o interior de São Paulo, isso é muito comum. Tanto é que eu precisei em 2015 ir para São Paulo para estudar captação de recursos para poder voltar, que é uma tecnologia. Então, em captação de recursos, a gente costuma dizer que é um tripé, que toda organização ela precisa ter recurso privado, parcerias públicas para financiamento e recurso de pessoas físicas. Então a gente trabalha nesse mesmo modelo. O Movimentarte ele é um recurso público, através da Lei Rouanet, do PRONAC, do Programa Nacional de Apoio à Cultura, tão demonizada como um dos nossos ouvintes aqui, dos nossos telespectadores, o Maurício, bem pontuou. E a gente pode falar mais à frente sobre isso se vocês quiserem. E assim, a gente tem projeto, como eu disse, cada um dos nossos projetos, programas e iniciativas tem seu rol de parceiros, para além dos institucionais. Então nós temos, posso citar aqui, eu até agradecer aos nossos parceiros, nós temos aí a Lei de Incentivo à Cultura, que é a nossa mantenedora principal, o patrocínio master do Cicobi Brasília, do Cicobi Central, com a intermediação do Cicobi Fluminense e do Cicobi Instituto, que aliás são parceiros nossos desde 2019. Temos ainda o patrocínio do Superbom, do Grupo Barcelos, que é essa máquina, essa potência nossa, é daqui de Campos e está cada vez mais crescendo,
recentemente adquiriu o Grupo Costa Azul e eu tive a oportunidade de conhecer a visita da inauguração de alguma dessas novas lojas e estou encantado. E é bacana a gente ver Campos também crescendo e a gente vê as pessoas da Metropolitana ansiosas por ter o que a gente tem aqui. Nós temos o copatrocínio do Boulevard Shopping, que eu também não tenho palavras para agradecer a toda a equipe. Conhece a história do diretor lá do shopping, do administrador aqui do shopping Boulevard Campos? Do Leandro? É. Muita Conhece coisa. a história dele? Parceiro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cara, é um guerreiro. Fora que é um ser humano ímpar. Ah, gente, fiquei curioso, agora você tem que falar, porque não, não sabe, né? Vocês ficam falando, vocês sabem, mas e quem tá em casa que não sabe? É verdade, fofoca interna não conta, né? Não, Leandro... Fofoca boa é compartilhada. Não, o Leandro é um desses bons exemplos que vem das comunidades carentes que a gente chama de favela no Brasil. Não sei se esse termo é pejorativo, Hoje em dia não é Não, mais. não é. Não é mais, Depende né? de quem aplica, né? Eu acho que da Na forma verdade, que... favela hoje é motivo até de orgulho. Sim, mas depende de quem aplica também, né? Porque não adianta, porque tem gente que infelizmente usa isso. Depende da intenção. É, isso. Da intenção da aplicação. E da forma que é colocado também, Sim, né? da forma. É. Aí eu tive com o Leandro há um tempo atrás, e, cara, ele contou a história dele, do envolvimento do pai com o tráfico, essa coisa toda, e ele, bicho, andou nesse lamaçal todo e não se sujou. É um exemplo bacana que eu gosto de usar até com meus filhos. Você pode passar pela lama e não se sujar. Depende de você. Ou se sujar e saber limpar também, né? Depois. Ou também eu acho que todo mundo merece. Ou se sujar e não se contaminar. É, exatamente. Se você até se suja por fora, mas não se contaminou. É, isso. E o cara, ele fez melhor ainda, ele nem se sujou. Tocou para adiante, como diz a garotada, arrastou para cima e foi a luta, venceu e hoje né, um camarada extremamente vitorioso. Um exemplo desse, como da sua esposa que você falou, é o dele também. Legal. Assim, legal. encurtando a história. E sem querer ser, assim, puxar saco, mas, cara, o trabalho que ele vem fazendo na frente do shopping é muito perceptível. A gente tem, por exemplo, uma prioridade muito alta em inclusão. Hoje o número de gerentes mulheres que a gente tem no Boulevard é absurdo. O número de mulheres que conseguem alçar novos caminhos. Recentemente, em novembro do ano passado, eu fui convidado pelo empreendimento para fazer uma capacitação sobre diversidade e inclusão no que diz respeito à questão racial em novembro. E a gente debateu isso com base no filme Wakanda Forever e assim, foi incrível. E o Leandro ele tem um ponto muito importante. Toda atividade social que ele convida a gente para fazer, ele participa do início ao fim. É raro a gente ver isso. Ele para as suas rotinas para se colocar na condição de alguém que está aprendendo. É um parceiro, é um grande parceiro. E o Boulevard também tem sido o nosso grande apoiador no cinema que você mencionou mais cedo, Rodrigo. O Boulevard, desde 2018, por exemplo, franqueou que a gente pudesse levar anualmente 120 crianças para uma sessão, da margem da linha, para uma sessão de cinema exclusiva. E é incrível, porque essas crianças, quando se deparam com a 7ª arte pela primeira vez, mesmo morando ali do lado, o encanto é algo de outro mundo. Inclusive, vocês já estão convidadíssimos para desse ano, porque essa energia eu acho que todo mundo precisaria ter pelo menos uma vez na vida. Você lidar com criança é sempre muito gostoso, mas seu filho, sobrinho, parente é uma coisa. Quando você lida com uma criança que tem uma realidade difícil como as que a gente encontra e que está numa outra ponta, é algo ainda surreal. E nesse ponto, falando de margem da linha e de Leandro, olha como é que a coisa é. A gente foi fazer essa atividade de igualdade racial e no meio do bate-papo, uma das meninas da margem da linha pediu o microfone para falar e falou assim, Leandro, aí Leandro foi, agradeceu, eu fiz todo esse mise-en-scène pra ele, ela falou assim, o Leandro eu tenho um testemunho pra dizer, porque a minha amiga da comunidade trabalha na casa dele e disse que ele é o melhor patrão que ela já teve na vida. Que ele, por exemplo, quando levanta pra tomar café da manhã, ela vai botar e vai sair da mesa, falou assim, não, você só sai daqui se você sentar pra tomar café com a gente. Coisa boba, né? Parece básico, mas tanta gente não faz dessa forma. Sim. Agora, voltando pra falar um pouquinho mais das etapas, então, você já falou aí disso. Agora, eu queria entender um pouco mais dessa questão o que você falou, que vão ser disponibilizados recursos para que eles possam se tornar empreendedores e ter recursos para iniciar, mesmo que de forma embrionária, um empreendimento. Esse recurso é bancado também por esse recurso que vem da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, nesse caso, qual é a empresa incentivadora através? É o Cicobi? Então, e aí até a gente falou do Leandro, até me empolguei um pouco, até peço desculpa a quem está nos ouvindo, e a vocês, mas eu esqueci de terminar de elencar. Então a gente tem. Como é que funciona a nossa engrenagem hoje? Nós temos o Cicobi e o Superbom como investidores da Lei Rouanet. Os dois. Nós temos uma parceria direta de copatrocínio com o Boulevard. Para além disso, a cooperação do Cicobi Instituto e do Cicobi Fluminense, que é uma cooperação institucional, que aí são nossos parceiros mesmo. Eles estão ajudando,
com outras articulações, até mesmo na execução. Temos uma cooperação técnica também com as universidades, porque a gente entende que a gente não pode ignorar ou desqualificar, muito pelo contrário, a gente precisa ressaltar a ciência, ressaltar o que essas universidades vêm produzindo, e não tem, como eu disse anteriormente, não dá para inventar a roda. E foi o que você falou, e eu acho que na sua apresentação, que eu tive a oportunidade de ler, você fala, e que é o sonho da maior parte dessa garotada da periferia que às vezes não consegue ter acesso. Hoje muito mais, graças a Deus, por conta de ProUni, por conta de cota, né? Mas assim, e é isso, a universidade tem que fazer parte desse contexto, porque é o futuro onde essas crianças precisam estar, né? Sim. Então, assim, então ter essas universidades participando do projeto é de extrema importância, porque é o que eles almejam, de uma certa forma, né? E eu não tenho dados... Perfeita colocação. E eu não tenho dados precisos, mas, por exemplo, se você for para a UF, que foi mencionado anteriormente, você vai pegar, não sei, pelo menos, no máximo, 1/5, 1/10 dos alunos são de campus. E aí, se você for para os nossos territórios, e majoritariamente meninas, porque os meninos de periferias de campus, eles não acessam, eles não terminam o ensino médio, que é uma outra história, e aí a gente volta àquela questão dos dados. Então, se eu estou falando o tempo todo de dados, eu não tenho como ter esses dados, uma forma melhor de compilar essa massa de informação, a não ser em parceria com as universidades. Temos ainda o apoio cultural da Prefeitura de Campos e da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que tem cedido aí para a gente o Trianon de forma não onerosa e tem sido parceiro também na operação técnica do projeto, em tudo que é demandado. A promoção, a gente tem o Grupo Folha, que também já mencionei, InterTV, e aí eu reitero os agradecimentos, e aí mandando um abraço muito afetuoso e muito empático para a dona Diva, para o nosso querido companheiro aí, Aloísio, que também está num momento complicado, e que Deus dê força a todo mundo, tá? E que transmita, recebendo aí o abraço de toda a nossa família NBR. E o Ministério da Cultura como nosso realizador junto à organização. Então, de volta, o funcionamento é basicamente isso. Nós temos esses 2 parceiros financiadores por via da lei de incentivo e esse hall de parceiros, todo esse universo aí de gente para ajudar a fazer isso acontecer. Então, esse recurso ele está todo aportado para... A gente tem um recurso todo garantido para executar essas atividades, incluindo esse recurso para os meninos e meninas. Entendi. E aí, como é que por exemplo, todas essas atividades, elas acontecem na sede da ONG? Como é que é isso? Então, as aulas rotineiramente ocorrerão lá, mas a gente quer trabalhar extramuro também. Então, a gente já está conversado com os nossos instrutores que tenham liberdade de propor. Por exemplo, fazer uma visita para o Museu da Manhã no Rio. Uhum. A gente vai providenciar porque a gente quer que essa galera viva a cultura, viva a arte, experimente o que não é cotidiano para eles. Sim. Então, ida ao cinema, visita ao Porto do Açu, enfim, a gente está em um universo de possibilidades. Para além disso, as aulas de gestão cultural, a gente quer também que elas sejam feitas em espaços para além da nossa ONG. Então, auditório do IFE, auditório do Cicobi, Boulevard, e aí o que surgiu de oportunidade. Gestão cultural, a gente falou, é muito importante o que você falou, porque muitas vezes a gente vê que surgem editais, que surgem possibilidades dessa galera captar recursos e muitas vezes elas não conseguem, né, por conta, acho que agora com a questão da pandemia, até por conta de algumas... a Lei Aldir Blanc, agora a Lei Paulo Gustavo, né, se tornou para essa galera da cultura uma coisa mais acessada, né? Mas a gente vê essa grande dificuldade realmente que as pessoas têm, né, Cláudio, de conseguir acessar. Muita gente vê editais que surgem aqui em Campos e são absorvidos por pessoas de fora, porque aqui em Campos a gente tem essa dificuldade de pessoas preparadas para captar. Acho isso acho muito importante, acho que é uma discussão que tem que ser muito ampliada, acho que precisa que a gente crie essa cultura, né, de a gente acessar esses editais. A gente tem o SESC com vários editais bacanas, a gente tem os próprios editais da própria prefeitura. Você está falando algo interessante dos dois lados. Não é só da empresa, é também do captador. Sim, de saber como agir, de como fazer. E de ter a documentação. E às vezes bota a culpa na burocracia, quando na verdade é na inoperância dele, né? Então, assim, é muito importante a gente criar essa cultura e dentro do projeto Movimentar, você ter isso para essa galera é muito importante, né? Em Campos a gente tem produtores e produtoras de cultura de excelência, inclusive com reconhecimento fora daqui. Mas a gente tem o seguinte, o fazedor de cultura ele precisa fazer cultura. Tanto é que todo grande artista tem um produtor ou uma produtora, tem alguém que gerencia a sua carreira. A gente precisa profissionalizar esse debate. Como você estava falando, por exemplo, de editais, eu vou além.
a gente tem muita dificuldade, e não é só na cultura, no esporte também, Sim. em campos. A gente entende a prefeitura como a única forma de se prover recurso. Isso é uma cultura do interior do estado do Rio de Janeiro. E eu acho que mais do que do interior do Rio de Janeiro, infelizmente, isso foi uma cultura criada aqui em Campos muito forte. Durante muito tempo a prefeitura foi a única mantenedora dessas coisas e as pessoas achavam que era obrigação só do poder público prover ação social, que era só poder público prover o esporte, e os próprios empresários muitas vezes não davam esse retorno por achar que a prefeitura tem dinheiro e a prefeitura que se vire. E isso foi uma coisa que ficou muito forte durante o tempo, nos tempos áureos dos royalties, né? Isso foi uma coisa que infelizmente se fez muito. E é uma preocupação que a gente tem, que eu tenho muito em relação ao São João da Barra também. Porque São João da Barra está indo pelo mesmo caminho, muitas vezes, das pessoas acharem que Carnaval e São João da Barra só acontece se a prefeitura dá dinheiro. Né? Mesmo a gente tendo uma grande empresa hoje lá, se a prefeitura não der dinheiro, não acontece carnaval. Perfeito. Então, assim, claro que o dinheiro que a prefeitura dá é muito menor diante de tudo daquela festa que eles promovem, mas é uma cultura que tem que ser trabalhada agora, porque a conta chega lá na frente. Foi o que aconteceu com Campos. Em Campos, durante muito tempo, é o que a gente vivencia agora com o carnaval. Campos, durante muito tempo, sustentava o carnaval, né? E hoje em dia, quando tenta fazer de outra forma, causa estranhamento. As pessoas, às vezes, não conseguem se adequar. Então, é uma cultura que precisa ser trabalhada. Essa menos dependência do poder público e participação maior do setor privado. Vou te dar um exemplo. Eu sou neto de Jorge Carnavalesco, que, por exemplo, na volta nesse movimento ali da década de 70, o início da Petrobras e Carnaval, meu avô foi até a Petrobras e conseguiu trazer o financiamento direto da Petrobras, sem nem saber o que era captação de recursos naquele momento. E assim, nossa, isso a gente teria pano para manga, daria um programa inteiro para falar sobre isso. Mas para tentar ir nessa linha, o próprio Movimentarte, ele trabalha muito isso. O Movimentarte, a gente não tem um centavo de aporte direto de recurso da Prefeitura Municipal de Campos, que fique registrado isso. Em que pese a Prefeitura ser uma das nossas principais parceiras. Porque eu acho que é muito isso, e eu percebo também isso na postura do prefeito Vladimir, eu percebo muito isso também de potencializar que as coisas aconteçam, e de ser parceiro. Assim como eu demandei para ele, para a auxiliadora, o Movimentarte, foi de pronta a parceria. E aí, assim, não tem. A gente conseguiu o recurso, está tudo pronto, o projeto está aí na cara do gol para ser executado. Inclusive, já estamos em execução. E é importante você falar desse fomento, por exemplo, dos editais. A gente aqui na cultura de Campos tem a cultura de entender edital como a única forma de financiamento de cultura. Seja ele da prefeitura, do SESC, mas não é, gente. Vamos pensar fora da caixa. Se você entender, nós temos duas formas de fazer a coisa acontecer. O fomento direto, que é esse onde o poder público passa o recurso, e o indireto, é onde o poder público chancela que você consiga. E aí você falou de carnaval, a gente tem acompanhado nos últimos anos um imbróglio do carnaval de quem patrocina. E eu fico acompanhando isso com cólicas. Por quê? Se você está falando de patrocínio, a gente tem a mania de achar, Cláudio, que o incentivo fiscal é garantir dinheiro na conta. Não é. Vamos fazer uma conta muito básica. Uma empresa, lucro real, que ela precisa ser lucro real para conseguir apoiar projetos via Lei Rouanet, por exemplo, outros incentivos fiscais. Só para quem não sabe, incentivo fiscal em nível federal é dedução de imposto de renda, para a gente poder nivelar todo mundo. Uma parte do que se deve ao Estado, ao governo federal de imposto de renda, não é dado dinheiro, como as pessoas dizem. Não é o governo federal que dá dinheiro público, não. Ele chancela o produtor, a produtora, para que ele possa ir a uma empresa pleitear esse recurso. Então, por exemplo, eu sou o governo. O Rodrigo me deve R$1.000. Eu vou dizer para ele que ele pode dar 100 para o Cláudio fazer o projeto dele de ensino de audiovisual e ele me der 900. Basicamente é assim que funciona o incentivo fiscal. Então não é dado direto. Aí cabe ao Cláudio convencer o Rodrigo que o projeto dele é válido. Por quê? Para o Rodrigo, os R$1.000 que ele vai pagar é o mesmo. Ele não vai pagar 900, ele vai pagar os mesmos 1.000. Então não tem essa coisa. A diferença é que há um apontamento para esse recurso, para algo que seja de fim mais, como eu posso dizer, mais democrático e algo mais importante para a sociedade. E aí, dentro desse conceito de fomento, a gente chega ao PRONAC, que todo mundo entende como Lei Rouanet, que não é só isso. O PRONAC, ele tem 3 braços. O FICART, que basicamente é um fundo de investimento, falando bem grosseiramente, que nunca funcionou, verdade seja dita, nunca saiu do papel. O mecenato, que é sim aí a Lei Rouanet, como os mecenas da cultura antiga da Grécia, e o Fundo Nacional de Cultura. Então, ou seja, nós temos 3 mecanismos, só falando em nível de governo federal, para além de tantos outros, que podem financiar. E aí eu pergunto a vocês, quando vocês viram qualquer um desses mecanismos implementados em Campos?
Eu estava estudando aqui, lendo aqui rapidamente a questão do empresas com lucro presumido. Já vamos entrar nesse detalhe já Pode entrar já. Da Lei Rouanet. Não, de repente você tem outra questão aí. Não, acho que as etapas, você já falou das etapas. Certo. E tem um comparativo aqui que eu achei bem simplificado. E aí você explicava aqui que em Campos hoje, me parece que 3 empresas estão dentro desse sistema, dessa faixa de lucro real. Faixa tributária. Tributária. Primeiro, a questão do lucro real ou presumido, ele dá uma condição de escolha na medida em que você tem um determinado tamanho. A partir de um crescimento, você é impelido, você é obrigado a ir para o lucro real, que é um pouco mais complexo, mas que no final tem as vantagens dele também. O lucro presumido, por exemplo, ele tem um regime tributário mais simples e menos burocrático. Aí já fica aquela coisa, né? Mesmo se o lucro real da empresa é superior, o cálculo do seu imposto é feito em cima do lucro presumido. Isso já é um atrativo para o cara não ir para o lucro real. E aí entra você, por exemplo, impedido de pedir aquela empresa automaticamente por ela não fazer parte dessa forma de tributação que é o lucro real. Obrigações fiscais menos complexas, PIS e COFINS têm alíquotas menores. E outra questão, aí sim, o outro lado, lucro real, compensação de prejuízos fiscais. Bom, aproveita os créditos do PIS e do COFINS, apuração do lucro mensal, trimestral e anual, e se tiver um prejuízo fiscal, a contribuição não é obrigatória. Então, quer dizer, o lucro real não é esse bicho papão não todo. E hoje você falava aqui, 3 empresas em Campos só, Superbom, Águas do Paraíba e a outra é? Dorel. São lucro real. E Quer dizer, que tem hoje capacidade para isso. É importante fazer esse parênteses. Só voltando numa questão que tem capacidade, você fala de fazer isso, de financiar pela tem fôlego, tem pela fôlego, Lei tem oxigênio para queimar via Lei Rouanet, incentivo fiscal. Se a gente considerar que a Lei Rouanet não é o único incentivo fiscal, que a gente tem diversos outros incentivos, por exemplo, para fomento à indústria. Então a empresa também precisa ser lucro real para poder acessar a maior parte deles. Sim. Financiamento. Então, para ela, é tudo a questão do tamanho do que ela pretende. Porque se uma empresa ela pretende ser empresa de bairro, ela não vai crescer. Aí tá tudo certo. Mas por que essas grandes, se fosse realmente, para além da questão da imposição, tem também o negócio dela. Porque se você, por exemplo, lá no lucro real, você pode inserir como despesa operacional uma série de outras questões que reduz a sua alíquota a ser paga. Eu falei aqui simplificado, tá? O exemplo que eu dei aqui é um comparativo simples. E aí, a Lei Rouanet ela também prevê, porque ela tem 2 artigos, o 18 e o 26. Só para quem tá nos ouvindo entender, o 18 faculta o proponente 100% de dedução. Dos R$100 que a gente usou aqui de exemplo anteriormente, vai ser deduzido R$100 do imposto. Já o 26, que é o bicho papão, como você falou, de muito proponente, é 30% só. Só que, no artigo 18, ou seja, o desconto integral, a empresa não pode colocar esse aporte, esse mecenato, como despesa operacional. Já no 30%, ela coloca como despesa operacional. Aí, dependendo da contabilidade, esses 30% pode chegar a 60%, 70%. Existem empresas nacionais, por exemplo, como a Natura, que preferem projetos no artigo 26. Preferem os 30%, que para ela sai mais vantagem na hora da conta geral. Então, tem também a parte de controladoria interna das empresas, que qual a melhor forma da gente saber como dialogar? Networking, aproximando dessas empresas, entendendo a linha de atuação. E aí, de volta ao cenário de Campos, Cláudio, hoje a gente tem essas 3 empresas que podem fazer, mas a gente tem um rol de empresas absurdo nacionalmente que pode atuar. Tem a Petrobras, por exemplo, que tem uma área de prioridade aqui, e na semana passada, lá na Funarte Rio, eu estava conversando com um dos diretores da Petrobras sobre um edital que vai sair, e aí ele me dizia, a gente cansa de colocar projetos com prioridade. Campos e Macaé até tem, mas Campos não tem projeto. E os projetos que são apresentados têm uma qualidade muito baixa. A gente precisa passar para discutir isso. Sim, não dá para ser mais projeto superficial, tem que ser projetos que tragam ganhos a longo prazo, né? E muitas vezes os projetos são elaborados aqui, são projetos que muitas vezes ficam restritos aqui, o que eles buscam são projetos que possam depois servir de exemplo para outros lugares. Replicado em outros lugares. E às vezes essa é a nossa grande dificuldade.
pensar só dentro da caixinha, pensar só aqui no nosso território. E eles têm que pensar em projetos que atendam o nosso território, mas que eles possam ser replicados, né? E essa é a grande dificuldade, às vezes, no que é elaborado. Agora a gente fala assim, e o Porto do Açu? Quantas empresas estão lá dentro hoje? Essas empresas hoje, grandes empresas, essas empresas hoje, elas não podem também fazer parte? Elas não fazem parte? Por que não fazem parte? Das grandes ali do Porto, perfeita pergunta. E é engraçado, né? A gente fala do Porto do Açu, muita gente não conhece. Mas tem um prospecto ali que em cerca de 20 a 25 anos para frente, o empreendimento gere aí uma receita em torno de 450 bilhões ano. Tem essa conversa. Até por conta da parceria com o Porto de Antuérpia e outros grandes negócios que o player ali vem fazendo essa provocação, junto a capital estrangeiro, enfim. E dentro desse cenário, a gente logo pensa num crescimento demográfico absurdo. Isso vai inflar. A gente já vê hoje que Campos tem muito mais carro. E a galera vai ser como ali na região do ABC de Paulista, que é uma cidade dormitório, né? A galera vai trabalhar lá, mas vai dormir em Campos. Então, dentro desse contexto, a gente logo pensa, o Porto está com muito dinheiro, o empreendimento está com muito dinheiro. Porém, a gente está falando de uma coisa de décadas de maturação. E aí eu não estou entrando em nenhum outro mérito que não seja especificamente do assunto tributário, tá, gente? Para que fique muito claro que é uma discussão que pode se abrir de muitas formas. Então, a gente tem a Porto do Açu, que é a holding que faz o condomínio, que muita gente confunde, o Porto do Açu com a Porto do Açu. A Ferroporte, a GNA e as suas usinas, as suas unidades termoelétricas, e a Vast, são basicamente as maiores. Dessas que eu citei, só a Ferroporte hoje pode investir via Lei Rouanet. As demais, Cláudio, são lucro real, mas ainda não estão na fase de lucro. Elas estão na fase de investimento. Ah, tá. Então, é preciso a gente entender, é preciso que o proponente, aí entra o captador de recursos, é uma informação que o fazedor de cultura não vai ter. O captador de recursos, ele tem meios para poder fazer esse mapeamento, ele tem ferramentas que ele consegue. Eu, por exemplo, eu consigo acessar aqui para vocês agora qualquer empresa que vocês me disserem e saber quanto ela tem disponível via Lei Rouanet. Qualquer empresa. Então, hoje eu já consigo fazer a triagem de qual empresa eu vou dialogar. E mais do que isso, existe uma outra coisa. Se você pegar, por exemplo, a gente acompanhou recentemente a discussão do museu, do arquivo público, e a discussão do Airises. Vocês falaram disso há pouco. A falar nisso, tem uma pergunta do Edmundo para você. Opa! Sobre o solar dos Airises. Mas pode concluir seu raciocínio. Perfeito. Aí e a gente encaixa essa pergunta, já que você tocou no assunto. Perfeito. Se você pegar a Petrobras, se você for ver o histórico de projetos que a Petrobras aporta, você vai ver que a Petrobras tem orquestra filarmônica de não sei o quê, orquestra de não sei o quê, meninos de não sei o quê. Tem um perfil. Esse perfil, corporativamente falando, a gente precisa entender o seguinte, gente. O papel do CNPJ é gerar economia. Não vamos nos iludir. Um CPF ou outro por trás do CNPJ, que é o que humaniza. O CNPJ é um número. O CPF é que dá esse tom. Mas o CNPJ ele precisa atender um objetivo. Assim como uma organização tem, a empresa também tem. Então, eu não vou pegar para a Petrobras, que tem uma linha de projetos, e apresentar um projeto de restauro. Na outra ponta, a gente tem o BNDES, que é uma política do BNDES. Tá lá, se vocês entrarem agora no site, vocês vão ver. Se vocês pesquisarem projetos via Lei Rouanet financiados pelo BNDES, vocês vão ver restauro patrimonial, preservação de patrimônio, prédio público. Ou seja, para quem que eu vou apresentar o projeto? Petrobras ou BNDES? A gente precisa também fazer esse mapeamento. Eu não vou pegar, por exemplo, para a Natura, um projeto que não pense em nada de cunho ambiental. Eu não estou gerando valor para o meu parceiro. E no fim das contas, tudo se trata de gerar valor. A gente precisa gerar valor. E eu não estou falando valor pecuniário, eu estou falando valor público. Valor social. Ah, tá. Qual a pergunta do Edmundo? O Edmundo está aqui no privado, ele mandou aqui. Acho que ele conseguiu recuperar o telefone dele. Ele estava usando, né? Ele estava usando o telefone do filho. Grande abraço, Edmundo. Edmundo é um parceirão. Você conhece Edmundo Siqueira? Muita coisa, um cara incrível, um grande estudioso de cultura, um grande entusiasta de cultura. Muito gente boa. Bom menino. Já conversei com o Lebron sobre isso, mas acho que está aqui, a primeira pergunta aqui. Lebron, tão importante quanto salvaguardar os patrimônios históricos culturais é discutir seu uso e sua sustentabilidade. Como você vê os usos do solar dos Arizes e do mercado municipal, caso as iniciativas sobre esses prédios aconteçam? Como eu vejo o uso. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. O Arizes é uma questão muito complexa. E aí é público notório que é uma questão difícil de se resolver. É uma questão que se arrasta há muitos anos, então a gente precisa fazer justiça nesse sentido. Eu penso que é o seguinte,
A gente pensar projetos via Lei Rouanet, e aí tem uma dificuldade muito grande de prefeituras fazerem esse diálogo. E aí, nível nacional, por exemplo, eu estou agora com o pessoal de Uberaba, que a gente está num diálogo constante, recentemente, eles estão fazendo agora, assinaram ontem, inclusive, a autorização das obras no Memorial Chico Xavier. Foram meus alunos, o pessoal de lá foram meus alunos em Brasília, e a gente está acompanhando justamente isso, porque beleza, você faz, e como que você faz o reparo, faz o restauro, e como que se ocupa? Você vai onerar a máquina pública? Quem que vai assegurar isso? Então eu acho que a gente tem que ter uma discussão muito madura nesse sentido e principalmente apropriada do mecanismo. Se a intenção é se usar a Lei Rouanet, é preciso que quem vai discutir entenda da legislação, entenda o que pode, o que não pode e qual é a possibilidade. Por exemplo, Edmundo, a gente tem hoje no novo decreto e na nova instrução normativa que o atual Ministério da Cultura, o novo, renascido das cinzas do Ministério da Cultura, trouxe para a população, que permite a volta dos planos plurianuais. Então é possível se apresentar um projeto de ocupação tanto do mercado quanto das AIRIZes pensando em 4 anos, em até 4 anos. Ou 1 ano ou até 4 anos, desde que apresentado por uma instituição sem fins lucrativos. Então é uma discussão muito ampla, a gente tem uma série de possibilidades aí, mas eu acho que o caminho, eu concordo contigo, tem que ser sustentável, tem que ser pensado com muita maturidade. E tem que se pensar da ocupação mesmo, porque não adianta também ir lá reformar e não ter uma ocupação, porque já teve exemplos do que aconteceu aqui em determinados momentos alguns prédios históricos serem restaurados e depois, como aconteceu, por exemplo, com o Solar da Baronesa que a gente vive falando aqui, ele passou por um processo de restauração um tempo atrás, foi entregue à Academia Brasileira de Letras, nunca foi ocupado devidamente, e aí a gente tem lá mais um prédio que está se deteriorando. Perfeito. Não tem nenhum acompanhamento e nenhuma utilização daquele espaço, que é lindo também. Posso, sim. Posso discordar sutilmente de você? Pode, deve. Não, assim, o uso é tão importante, porque você falou, não adianta só reformar e não usar. Concordo plenamente. Não manter, né? E não manter. Mas tem casos, Rodrigo, como é o Solar dos AIRIZes, que tem que reformar para não cair de vez e acabar. Igual aí reformado, vai se aplicar o uso aquilo ali. Mas na parte que você coloca que não usa, depois de reformado, você está corretíssimo. Eu só acho que tem alguns que tem que reformar de qualquer jeito. Por exemplo, você vai falar... Dependendo do que vai ser o fim. O solar do Asilo do Carmo. Arquivo aí. Não, o solar do Asilo do Carmo, que recebeu obra 9 milhões. O que foi feito no Asilo do Carmo, gente, foi o escoramento para que o prédio não caia. A restauração do prédio não foi feita. O prédio continua inutilizado. Foi uma questão emergencial. Então, aí as pessoas falam, porque foi botado não sei quantos milhões. Foi, mas não foi para poder fazer. O prédio continua inutilizado. É um escoramento caro, né? Mas bem caro. Mas foi feito isso, foi feita desculpenização, foi feito escoramento, foi feito medidas emergenciais, mas que não garantem o funcionamento do espaço. E aí tá lá, e mais uma vez daqui a pouco sabe o que vai acontecer? As escolas vão se acabar, o cupim vai voltar. Perfeito. E nenhum tipo de providência vai ser tomado. Por quê? O prédio continua fechado. O que poderia ser utilizado como era utilizado antigamente, salão para festas, para casamento, que era uma coisa que era quase que dava uma renda a mais para o asilo, tá perdido. É o tal da manutenção. Então, o problema aqui é que a gente está sempre assim. Aí agora a gente está com o arquivo público lá, claro, precisa e tem que ter. E aí a gente, se for entrar nessa questão do arquivo público, dá até revolta. O Edmundo coloca uma coisa interessante aqui, o arquivo público, o solar do colégio, que é utilizado como arquivo público, ele só está de pé, quer dizer, pelas pontas também, né? Com esse episódio aí trágico, da minha opinião, porque se chover lá, se pegar fogo, já era. Deus me livre, Deus guarde aquele prédio até lá. Até pelo que representa para o país, né? E o dinheiro guardado ali na conta da UENF. Né? A gente não vai entender isso nunca. É um litígio bem complexo. Eu não consigo entender isso nunca. Senão estaria no chão. O Edmundo afirma aqui. Se não tivesse, o que você fala, se não tivesse o uso, pelo arquivo estaria no chão. Se não tivesse a ocupação. Agora vocês me permitam até mediar a sutil discordância. Eu penso que uma coisa é o restauro, é a questão estrutural, que é emergencial. A gente precisa salvaguardar, como bem disse o Edmundo, é um dos objetivos do PRONAC, salvaguardar o patrimônio material e imaterial cultural brasileiro. Só que a gente também tem uma mania de pensar em parceria apenas pecuniária. Uhum. A gente tem essa ideia de pensar, só que, cara, com
a quantidade de atividades que a gente tem aqui não é nada difícil pensar em ocupação. É só um pouco de esforço e planejamento. Então, por exemplo, a gente pode pensar em vários modelos de ocupação que sejam sustentáveis a gente tem no arquivo público, e aí a Rafaela e a Larissa e toda a equipe vem fazendo um trabalho aguerrido lá há muito tempo, que são patrimônio também do arquivo público, as duas, aí mando um abraço para toda a equipe de lá, de visitação, de parceria com organizações para estarem ali. Então, assim, tem muito o que ser feito. Então dá para se ocupar. Só de turismo, se for bem explorado isso aí, dá muito movimento. Tenho certeza. E tem outras perguntas aqui para você, a gente aproveita e repassa. Já conversei com o Lebron, é o Edmundo Siqueira, que mandou aqui no privado aqui. Edmundo, ele diz aqui, já conversei com o Lebron sobre isso, mas pela vivência dele na prefeitura, como está hoje o projeto, o poder público municipal em relação a projetos? Há uma equipe capacitada para captar recursos de outros entes públicos? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, a Prefeitura de Campos, a minha experiência, ela foi muito, muito enriquecedora para mim. Eu conheci muita gente boa, tem muita gente muito boa na Prefeitura. Muita gente muito boa já identificada, muita gente muito boa que ainda não foi identificada. Tem muita gente muito boa em todos os níveis hierárquicos da prefeitura, vamos dizer dessa forma. E eu pude aprender muito com essas pessoas que foram identificadas. E aí, Edmundo, eu vou te falar de uma mazela que não é só inerente a Campos. A bem da verdade, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente fala de diálogo com o orçamento público federal, orçamento público da União, é um dos piores estados do país para fazer isso. A gente dialoga muito mal porque a gente acha que emenda parlamentar ou orçamento mesmo, o diálogo direto com o orçamento é apenas um rito político, e não é. Existe todo um arcabouço técnico. Então, por exemplo, a gente não consegue, o projeto de lei orçamentária anual, quando o governo federal vai estruturar, ele manda, muitos dos ministérios fazem a sua cartilha de onde tem recurso, para que todos os prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias, governadores e afins façam o seu dever de casa, que é de fazer um book, um portfólio de projetos para quando for a Brasília fazer esse pleito, saber de onde pedir, onde estão alocados esses recursos. Então, a gente ainda é muito embrionário nesse sentido. Eu me recordo que a estrutura de captação de recursos da Prefeitura de Campos ela é recente, ela aí data de 2014 para cá, que a Prefeitura começou a fazer, só que naquele momento a gente tinha royalty. Então, a tendência é que cada vez mais a gente... Estava acabando, né? Mas ainda tinha. Mas ainda de 2014 zerou. Mas ainda tinha. Então não se pensava tanto em orçamento geral. Mas hoje está cada vez mais uma obrigação a gente fazer esse diálogo. A gente conseguir estar atento. Então sim, a gente tem muito o que avançar ainda, viu, Edmundo? Tanto na Prefeitura de Campos, mas também em todas as prefeituras ao nosso redor, apesar de que o prefeito tem feito um trabalho bem, bem interessante no diálogo com Brasília. Tem conseguido trazer coisas que a gente não via há muito tempo. Então, assim, também a gente precisa fazer aqui essa justiça que existem esforços. E os esforços estão trazendo frutos importantes pra gente. Só deixa eu corrigir uma informação, Cláudio, que você falou, eu vim pesquisar. O solar do Solar Santo Antônio, que é o solar lá do Asilo do Carmo. Eu falei que foram 1,5 milhão para obras. Eu fui nos seus 9 milhões. Falei que as escolas têm só corrigindo, tá, gente? Tá bom. É bom a gente dar a informação correta, porque... Mas mesmo assim o que eu quero dizer é porque muitas vezes a minha preocupação é porque aqui as coisas acontecem, às vezes, e depois são esquecidas. Foi o que aconteceu com o Solar Santo Antônio. O Solar Santo Antônio que fizeram lá foi o escoramento e a desculpinização, e só. O prédio continua fechado, continua sendo deteriorado, continua sem uso, e ninguém mais toca no assunto, porque daqui a pouco, aí é o que eu tô falando, daqui a pouco aí acontece de cair uma parte, ou alguma coisa assim, aí que se traz o Hotel Flávio. Pois é, de tanto se fala. O que ninguém tá livre, né? Então, assim, não, perfeito, Rodrigo. Em tempo. Só corrigindo a informação que eu problema. falei, que aí falei um valor muito acima, foi 1,5 Deu logo achei Agora, caro. gente, vamos pensar comigo junto aqui. A gente falou das empresas lucro real, falou da escassez de empresas lucro real aqui, mas a gente, por exemplo, não falou que a Prefeitura de Campos ela tem uma folha densa, pesada, folha salarial que é cara, e que tem um banco que gera essa folha. A gente também não falou por que a gente não dialoga com esse banco e pensa numa parceria em comodato, por exemplo, para chancela o investimento, o naming rights, que é nomear uma estratégia de captação de recursos para poder abraçar, apadrinhar um desse equipamento. Mas aí qual foi a forma de negócio? Simples, projeto incentivado.
A gente tem, por exemplo, em São Paulo, capital, tem o CCBB. A gente tem, por exemplo, ali o Farol Santander. São equipamentos, obviamente que eu estou falando da maior metrópole da América Latina. Beleza, existe ali uma estratégia comercial direta, mas a gente tem um Porto do Açúcar que daqui a 20 anos, como eu falei outrora, vai ter esse faturamento. Será que a gente não consegue pensar num plano de negócio que mostre para esses investidores que estar aqui, marcando posição aqui na região, fomentando toda essa cadeia patrimonial, cultural, social, vai fazer com que ele tenha uma preferência nesse processo de desenvolvimento que está se vindo? Será que a gente não consegue que o empreendimento chancele? Não, a gente está investindo, tem investimentos pactuados que vão assegurar que isso vai vir? Até que ponto a gente está conseguindo planejar isso para frente? Até que ponto a gente está conseguindo, de fato, somar forças e mentes para se avançar? E aí eu trago um exemplo, Paraty. A Prefeitura de Paraty, a área da cultura, conseguiu conciliar, entra governo de Chiquinho, sai governo de Zezinho, a equipe cultural técnica é a mesma. A base cultural de Paraty é a mesma. E aí não se mexe. Aquela galera que toca o piano secretário muda, subsecretário, diretor, beleza, mas a base é a mesma. E essa galera tem equipamento, tem estrutura para poder trabalhar. E aí você tem, por exemplo, as festas de Paraty, que foi um outro pacto. Paraty não tem nenhum tipo de evento que não seja festa. É nomeado como festa. Ah, mas festa? Sim, é uma estratégia. E aí você tem a festa internacional. O Itaú, anualmente, já franqueia de 2 milhões a 2 milhões e 600 para festa. Que é feito por uma produtora terceirizada, mas ela é basicamente franqueia, chancela essa produtora para poder fazer essa festa. E aí você tem a Unicef, que botou um escritório lá. Vocês entendem a engrenagem que eu estou querendo dizer? Uhum. A gente tem alternativa. A gente só precisa juntar as nossas mentes. E a gente tem mania também de importar, sabe? A gente não valoriza o que a gente tem aqui. Não, e aqui é pior, né? Porque tem essa divisão política que, infelizmente, que você falou, muitas vezes compromete essa equipe técnica. Compromete. Porque, né, a liderança muda e aí, né, é complicado. Então, assim, é perfeito o que você falou. Se funcionar na prática aqui em Campos, seria maravilhoso, porque o que a gente percebe aqui é isso, né? Que os agentes culturais, muitas vezes aqui, eles ficam muito vulneráveis a qualquer tipo de posicionamento, de postura mediante a questões políticas, né? Isso é muito complicado. E aí é complicado, porque aí eu falo com muita cautela e... Porque até que ponto também os agentes culturais... Porque assim, os agentes culturais, de uma maneira geral, ou entram numa postura de embate total político, com qualquer pessoa que seja, ou entram numa postura de simpatia. Uhum. E aí, qual que é a medida? Eu não estou colocando uma resposta, estou colocando um questionamento para a gente sim, refletir. difícil. Qual que é a medida? Como dialogar? Como fazer? Porque também é difícil fazer cultura. É difícil. Então, quando você encontra uma porta aberta, mesmo que ela tenha, infelizmente, esse direcionamento político, às vezes, se você não abraça também, você não consegue. É uma porta. Você não consegue ser um multiplicador. E um agente cultural quase sempre ele é um multiplicador, né? Então, assim, é importante. A gente não está aqui, vamos dizer assim... colocando essa crítica superficial, é superficial porque, né, a gente sabe o quanto é difícil fazer cultura, o quanto é difícil fazer com que outras pessoas abracem projetos, assim. Então, quando a gente vê iniciativas, por exemplo, como a sua, através da ONG, né, de toda essa galera que está lá envolvido, e com esse projeto Movimentarte, com todos os outros projetos que você fala, é uma coisa que orgulha muita gente. Eu até falei com você, eu tenho certeza que a nossa entrevista vai ser muito boa, porque eu não conhecia o seu trabalho. Porque você falou, talvez tenha sido uma estratégia de vocês, de primeiro de ter esse fortalecimento na base, de fazer com que as pessoas entendam o objetivo antes de tornar ele muito... Né, vamos dizer assim, ampliar essa visão que a população poderia ter, porque a gente sabe que muitas vezes para ajudar tem pouca gente, mas para poder direcionar críticas e questionamentos, a gente sabe que isso é muito complicado. Exatamente. Então, assim, para a gente é muito bom ter projetos como o seu. A gente torce muito para que esse Movimentarte possa ser expandido. Eu sou de Gruçaí, lá de São João da Barra, e sou de um lugar que a gente vive muito a sazonalidade do verão. Então, a gente tem uma interferência, né, vamos dizer assim, maior. E a gente, graças a Deus, também é num município que respira muito cultura, que é São João da Barra, mas eu percebo na galera muito essa dependência ainda do poder público e também de ações muito superficiais. Então, assim, eu não vejo nada estruturado, como você falou, a questão de longo prazo, né? De se pensar, né? E que aquele menino que está lá olhe e fala, não, quando eu crescer eu vou estar naquele projeto, porque muitas vezes esses projetos eles se perdem no meio do caminho, né? Então, assim, o referencial que você tem hoje
se perde lá na frente. Eu já fiz parte de projetos lá na região tinham totalmente um direcionamento e que hoje tem outro totalmente diferente, que não tem nada a ver com o que eu participei lá atrás. Porque ele foi se adequando, às vezes, até pela questão de poder atender o poder público, né? E foi perdendo um pouco da sua identidade. Sim. E projetos subentende que ele tem data para começar e data para terminar. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa também internalizar isso na gente. Um projeto ele não é vida eterno. Ele precisa ter essa programação. O projeto precisa ter início, meio e fim. E aí a gente fala, um projeto social de não sei de onde. Pô, cara, eu não vou pegar, botar ali na Balieira, pegar ali na Oriente, numa quadra de basquete, botar a galera para jogar basquete ali e acabou. Isso não é projeto, isso é mobilização. É importante, é recreação, mas não é projeto. Eu não tenho um objetivo com aquilo ali. O objetivo qual que é? E eu acho que a gente também precisa ser muito transparente com isso, sabe? E sim, a gente quando opta por também fazer esse trabalho interno, é até para que a gente possa se entender. É até porque a gente possa se entender também, sabe, Rodrigo, dentro desse processo. Porque a gente, enquanto organização, a gente lida com muita questão. A gente tem que aprender muito. A administração pública ela é densa. E assim, a administração do terceiro setor ela é densa. A legislação brasileira ela é densa. E quem ensina? Você é posto numa final de Copa do Mundo perdendo de 4 gols sem nunca ter treinado, e é para você virar o jogo. Então, por isso é que eu tiro sempre o chapéu para todo mundo que faz trabalho sério dentro do terceiro setor. Em Campos tem muita gente muito boa, que faz trabalho muito bacana, muita gente invisível, muita gente que não tem CNPJ, mas tem muita gente. Então, parte do que a gente faz hoje, aqui já fica, Cláudio, aberto também os canais nossos para que todo mundo que tiver alguma dúvida e quiser, a gente está disposto a ajudar dentro das nossas limitações, nem que seja com uma conversa, com uma orientação. Obviamente que a gente não pode fazer muito para além disso, mas para que a gente consiga somar força, sabe, se irmanar para conseguir, de alguma forma, construir mesmo um caminho melhor. Tem muito projeto bacana, vamos se falar, vamos conversar. Como é que é o acesso? Como que as pessoas podem acessar a ONG, rede social, como é que é? Então, tem o Instagram da ONG, que é @ONG_NBR. N de navio, B de bola, R de rato. NBR, Nação Basquete Brasil. Rua? Isso. NBR, então. E aí só uma questão, né? Todo mundo fala, a ONG do basquete, a ONG do basquete. Não, gente, pera. Flamengo é clube de regatas. Regata é remo. E a gente conhece Flamengo como futebol. Então, assim, a nossa ONG, ela nasce com o basquete de rua, nasce com a nação em torno do basquete de rua. Porque na cultura urbana, o basquete de rua é uma das únicas vertentes que não funciona. Não existe basquete de rua sozinho. O basquete funciona sozinho, mas o basquete de rua sem rap, sem break, sem hip hop, sem conhecimento, é basquete. Então, dentro desse conceito é que nasce a ONG. E aí sim, a gente é uma ONG de cultura, mas é uma ONG de educação, mas é uma ONG de esporte, é uma ONG de qualidade de vida, de direitos humanos. Então, assim, o esporte nos forjou, foi o que nos uniu, e eu sou muito grato, tanto é que o LeBron, gente, é LeBron James, da NBA, que foi o apelido que eu ganhei da época do basquete. Mas é um pouco desse universo que a gente trabalhou. A gente trabalha com saúde. A gente tem um projeto, por exemplo, que é o Carolinas, também com a ONU, que é um projeto para trabalhar com direito sexual reprodutivo e prevenção HIV e sífilis. Que é um projeto, inclusive, premiado. A gente recebeu 2 prêmios na Alerj, o Prêmio Marielle Franco e o Prêmio Marielle Franco em Direitos Humanos e o Prêmio de Combate e Enfrentamento à Como que é essa parceria com a ONU? Como você conseguiu chegar lá? Aí a minha esposa. A minha esposa entrou, puxou e a gente fez. Porque acontece? Ela entrou e aí começou a chamar a atenção o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E é muito importante, porque se vocês pegarem na história de Campos, a gente não achou. E então eu meio que desafio as pessoas a encontrarem uma outra vez que a gente tenha tido essa experiência. Inclusive, em 2019, nós tivemos uma assessora de apoio comunitário da ONU aqui, veio a Campos para um evento no auditório, Cristina Bastos, onde a gente lotou aquele auditório para fazer um lançamento de um outro projeto que era o Se Liga à Juventude com Benta Pereira, a Escola Benta Pereira. Então a ONU é uma prefeitura, né? Ela tem secretarias, vamos dizer assim, tem escritórios, agências, então é muito, muito amplo. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho e aí recebeu uma provocação em 2019 por conta da parceria que a gente já vinha desenvolvendo, para que eles estavam fazendo um apoio com a Caixa Seguradora e a Caixa Seguradora precisava fazer um investimento num projeto para trabalhar direito sexual e reprodutivo. Ele falou, a gente pensou em vocês. Falei, pô, bacana. Aí, na verdade, éramos nós, mais outras 4 organizações, uma de Fortaleza, uma de Recife e 2 de São Paulo. Falei, pô, bacana. Não, uma do Rio e uma de São Paulo. Falei, vamos fazer. Acabou que teve um problema por conta da gestão anterior do governo federal, que entendeu que não era uma prioridade trabalhar direito sexual e reprodutivo. E, infelizmente, hoje tudo a gente transformou em fla-flu. A gente perde a razão na discussão. E aí eu sou flamenguista, você é tricolor, acabou. Não tem conversa. Você acertou. Ele Acabou. é tricolor. Ele é tricolor. É tricolor? Aí. É isso.
É isso. Minha família é toda tricolor. Meu avô era inchado, tricolor inchado. Eu sou flamenguista. Eu acendi. Você degenerou. Eu transcendi. Sim. E aí, a gente recebeu o primeiro aporte, que aí eles fizeram uma outra parceria com o Unicef e fizeram um aporte pra gente, à época foram $10 mil. E foi a primeira vez que a gente recebeu recurso em dólares. E detalhe, a prestação de conta toda em inglês, toda em dólar. Eu tinha que fazer a conversão em 3 moedas, porque tem o dólar ONU, tem o dólar mundo e tem o real. Então foi uma experiência muito, muito interessante. Ocorre que com o término desse processo, prestação de contas, tudo, eles gostaram muito do que foi feito e convidaram a gente, inclusive, para dar curso para outras organizações do sistema ONU, que é uma dificuldade de todo mundo. E depois vem o edital do Panamá. Esse edital iam contemplar apenas 3 projetos brasileiros. Nós fomos um dos 3 contemplados. E aí, desses 3 projetos que foram contemplados no Brasil, 5 da América Latina, que é Caribe e América do Sul, 5 foram selecionados para ser apresentado numa mostra de Dezembro Vermelho, né, que é o dezembro de combate contra a AIDS, de 1º de dezembro, em Nova York. E o nosso foi o representante brasileiro. E aí, que tipo de projeto era esse? Qual era a proposta desse projeto? O que era fazer? O Se Liga aí Juventude, que foi o primeiro, ele é um projeto que a gente trabalhou com 300 alunos do Benta Pereira, trabalhou em empregabilidade, educação financeira, porque assim, o foco do projeto era trabalhar direito sexual e reprodutivo. Trabalhar a juventude faz sexo. A gente precisa jogar abertamente. E aí a gente vê um monte de casos de que isso ocorre nas escolas, por exemplo, e quem está conversando sobre isso de uma forma aberta? Quem está orientando? Hoje o que a gente não orienta, Cláudio, a internet orienta, desorienta. Então, se a gente não chegar para conversar e ajudar a orientar como é que isso vai ser feito, então o foco era esse. Mas como é que a gente chega única e exclusivamente nesse diálogo? Então a gente tem intermediários. Então a gente botou esporte, cultura, educação financeira, empregabilidade. Fizemos uma parceria com a Ferroporte, levamos os alunos para conhecer o complexo, lancharam lá, fizemos um bate-papo, até que a gente entrasse no assunto. E aí a gente tocou esse projeto por 4 meses, foi um projeto bem curtinho, mas o resultado foi bem bacana. O segundo já é o Carolinas, que foi um projeto inspirado em Carolina Maria de Jesus, que autora do Quarto Despejo, poeta, preta, favelada, que infelizmente ganhou essa repercussão toda depois da sua passagem, mas que pôde ainda meio que muito pobre, né, muito curtamente aproveitar um pouco disso em vida. E é um projeto que foi pensado para a margem da linha do Rio. E nessa iniciativa a gente trabalhou com mulheres de 18 a 30 anos nos mesmos moldes. Porque a gente teve um relato, por exemplo, de uma mãe que teve uma filhinha sem pré-natal e a filhinha nasceu sem cabelo, com feridas na cabeça sem cabelo, sífilis. E aí a gente começou a identificar, por exemplo, que nas favelas de Campos a gente tem muito casos de AIDS e sífilis. E quem está discutindo isso? Quem está entrando para poder saber isso? E aí a gente fez o quê? Pegou essas meninas, fez um processo de redação. A carta motivacional, as que mais comoveram a equipe, a gente selecionou. A gente pagava uma bolsa para elas financeira, elas recebiam. A ONU dava esse recurso para que a gente pagasse mensalmente, para que elas participassem. E essas meninas foram sendo capacitadas para se tornarem agentes multiplicadores no território. Muito bacana. Só para finalizar, né, Cláudio, que a gente está na reta final, acho que questão da volta do Ministério da Cultura, você citou aí, né, a dificuldade que se teve no governo passado, e você citou também agora essa questão da volta do Ministério da Cultura. O que isso representa para vocês, principalmente por ter, por exemplo, uma figura como a Margarete Menezes à frente e toda a equipe técnica que está no entorno dela? Você acredita que a gente vai ter mais mais mobilização sociocultural a partir desse ministério? Para te responder, eu preciso começar dizendo o seguinte: a cada R$1, as pessoas têm mania de achar que cultura é desperdício, mas a cada R$1 investido em cultura, volta-se R$1,59 para a economia. Primeiro ponto que a gente precisa discutir. Cultura não é perda de tempo. O segundo ponto, eu desafio a qualquer pessoa que esteja nos ouvindo ou assistindo a me dizer uma cidade desenvolvida que a cultura não seja absurdamente forte. Então, se a gente fala, aqui em Campos a gente tem mania de discutir desenvolvimento econômico, e aí até uma crítica aos meus colegas, a gente não fala de cultura. Eu nunca vi uma discussão de desenvolvimento econômico em Campos que paute a cultura como um pilar central. Eu digo discussão pública. Interna eu tenho vários relatos, eu já participei de muitos. Mas pública você não vê. A gente fala da indústria, do agronegócio, legal, necessários, super pertinente. Mas a cultura também é um pilar. E aí a gente precisa começar a trazer essa conversa. Bom, o Ministério da Cultura tem pela primeira vez na sua história mais de 6 bilhões de orçamento.
eu tenho estado em contato direto com eles, tenho tido a oportunidade de rodar eventos, tanto em Brasília, quanto em São Paulo, quanto no Rio, com a equipe do Ministério, e tenho vivenciado isso. Agora tem tido cada vez mais a liberação de editais, como, por exemplo, agora foram liberados 2 bilhões para audiovisual, para fomento do audiovisual. Então, entendendo que cultura gera economia, que cultura desenvolve economia, a gente passa a entender que o Ministério da Cultura é crucial nessa retomada do país. Não só para a gente levar para fora daqui, mas também para a gente trabalhar a valorização do nosso povo, da nossa história. Porque a gente ainda importa muito cultura. A gente ainda entende, e a pandemia foi muito, escarnou isso. Que seria de nós se não fosse a cultura? Se não fosse os streams da vida, Netflix e o que se produz de cultura? Como que a gente ia sobreviver em casa? E é muito difícil entender como ainda tem gente que acha que cultura não é necessário. E, para fechar, cultura também é uma coisa que é muito de cada um. Então a gente precisa entender que cultura é plural, é diversa. E que não tem essa do que... Inclusive o conceito de belas artes, muito usado anteriormente. O que é belo em arte? Como que a gente define o que é belo? O que é belo para mim pode não ser para você, por exemplo. Para mim, belo é o Flamengo, para você é o Fluminense. E aí? Então, para mim, eu acho que o Ministério ele é crucial. E a gente tem visto também, né? Tem acompanhado que a equipe do Ministério tem rodado, sabe? Estados, municípios, promovendo e provocando diálogo com a ponta, que é mais do que necessário. Cara, assim, eu tô impressionado com a sua capacidade e o que é bacana da gente ver esse exemplo seu é tipo assim, você já falou isso aqui mais cedo, né? Que importa muita coisa, mas é legal a gente ver um conterrâneo, um campista, um papa-goiaba com os conhecimentos que você tem, que eu confesso não sabia, nem que existia aqui na Terra, na terrinha. Então você vem com esse conhecimento e de uma forma assim bem mais didática, compartilhando esse conhecimento com a gente aqui, e como você faz lá em Brasília, né, de forma profissional. Mas, sobretudo, você se torna aí uma referência para a gente no que diz respeito a essas parcerias, a esses investimentos. E essas janelas, que eu, na verdade, eu nem coloco como janela, acho que eu coloco como céu. Acho que é uma dimensão muito maior do que uma janela, mas a janela dá para entender que é a saída para a gente desse buraco sem cultura que a gente se encontra, e não é campus só não, acho que é todo um país inteiro. Se você for tem muita coisa assim, né? Antigamente era assim, antigamente, cara, não tem que ser assim. Antigamente tinha folia de reis, hoje você tem uma, acho que em Campos tem uma, para quem, né? Essas coisas folclóricas e culturais, eu acompanhava muito aquela Barroso. Ela era professora de folclore e cultura da USP, fazia um trabalho. Helenita Barroso? Hã? Helenita Barroso? Helenita, não, Inesita. Obrigado, Beto falou ali, eu consegui lembrar. Inesita Barroso era professora de folclore na USP e de cultura também, e ela falava muito, é preciso que o Brasil tenha mais acesso a esse folclore, essa cultura. Então, existe uma força grande para acabar com a cavalhada. Você sabe disso. Que um dia a igreja não aceita, que outro dia não sei quem não vai. Cara, a gente vai perder isso uma hora, se a gente não correr atrás dessa cultura, desse costume, desse folclore que nós temos. E como foi a folia, como as festas juninas hoje estão tentando voltar, mas nesse chove no molho. Então, eu acho muito bacana a gente ver essa participação sua, essa potência que você tem em conhecimento, porque quem tem conhecimento tem poder. Então, acho que é por aí, e você vira uma referência para a gente do que diz respeito aí à realização desse projeto. Porque eu vejo muito falar em turismo agora em Campos. Ultimamente a gente tem, até o Vladimir criou uma secretaria de turismo excepcional. Mas assim, é preciso mudar muita coisa, cara. Qual o ponto turístico que nós temos na cidade
que é explorado principalmente no verão e não está ligado a lençol de água, a parque aquático, nem nada disso. É o Morro do Itaoca. Esse ano nós tivemos o Morro do Itaoca fechado em pleno verão. E tá fechado ainda, tá? E tá fechado ainda, porque correu uma... As pessoas estão subindo lá de teimoso, porque não tá liberado totalmente. Correu uma barreira lá, beleza, botaram uma sacola preta lá, um plástico preto, e beleza. Fechamos. A solução que se deu foi essa. Não se buscou, aquilo ali é uma APA, não é um negócio assim que mexe com duas conversas. Mas parei, cadê gente preparada aí no turismo para resolver aquilo rápido ali com a Secretaria de Obras? Não temos, velho. Não temos. Então, assim, é bem que uma luz na escuridão a sua presença, a sua pessoa, e aí naturalmente a sua esposa também, meio que é um projeto antigo isso aí, luz na escuridão, mas é meio que uma luz no fim do túnel e não é o trem que está vindo em nossa direção. Que bom. Eu agradeço as palavras gentis, agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade e muito também desse processo nosso de agora resolver falar do que está sendo feito, é porque assim, a gente primeiro precisa ganhar musculatura. Então eu precisei também me qualificar, ganhar esse corpo fora daqui, nacionalmente, e hoje eu tenho parceiros que são artistas renomados nacional e internacionalmente, parceiros inclusive de negócios, e para agora voltar para minha terrinha para poder fazer. E quando você falou conhecimento é poder, eu digo para você, conhecimento é poder para Cabrunco. Conhecimento é realmente poder para Cabrunco. E é muito isso que a gente quer fazer. Agora, Nogueira, essa sua problemática, ela está diretamente relacionada à cultura. Não só cultura no seu âmbito de, como eu posso dizer, de mobilização, cultura mais imaterial, mas também cultura mental. A gente precisa mudar a nossa cultura mental na região. E aí eu vou chamar a atenção para o seguinte, a gente falou sobre o Porto do Açu, falou sobre o que o empreendimento representa. Mais uma vez, não estou entrando em discussão social do papel do Porto, nem ambiental, não é esse o meu papel. Só que se vocês puxarem na memória, vocês que trabalham com a imprensa devem se lembrar, que em 2018 para 2019 teve a assinatura do decreto da ZPE, Zona de Processamento e Exportação, que ninguém está falando mais disso. Isso basicamente é uma área especial de tributação, que dá uma série de benefícios fiscais, como na Zona Franca de Manaus. E aí quando a gente para pensar em crescimento demográfico, financeiro e populacional, essa galera, você vê, por exemplo, um diretor que vai para Porto do Açu, que é de Nova York, que é da Alemanha. Essa galera vai consumir cultura aonde? Ela vai consumir lazer aonde? O mais próximo seria Campos, que vamos ser francos, São João da Barra ainda não tem capacidade para absorver. São João da Barra não tem um shopping como Boulevard. E aí, como que o município está conseguindo integrar? E aí eu entendo também que isso é absurdamente difícil. E, por exemplo, eu acompanhei o trabalho da Patrícia Cordeiro, o trabalho aguerrido da Patrícia Cordeiro à frente da Subsecretaria de Turismo, e ela falava disso diuturnamente, do quanto ela quer fazer isso, mas o quanto é difícil, de fato, reunir os atores e mudar a mentalidade para a gente caminhar nesse sentido. Então é muito difícil. É desafio para Cabrunco. Haja força. Cara, então, muito obrigado, um grande abraço para você, sucesso, vamos manter esse contato sempre aí, acompanhar esse evento, né, Rodrigo? E agradecer naturalmente aí, deixar aqui à disposição sua o programa. Rodrigo. Só reforçar, né, o Movimentarte, as inscrições vão começar a partir de segunda-feira, né, tá tendo uma mobilização em algumas escolas para divulgação, mas quem quiser ter acesso, como é que pode ficar sabendo, onde pode buscar informação para se inscrever, né, como é que faz? Então, pode só acompanhar a gente pelo Instagram, eu tô vendo que já tem uma galera aqui seguindo, aí agradeço, sinal de prestígio da audiência de vocês. E aí é o Instagram, @ong_NBR. Só uma questão, o Marcelinho... @ong_NBR. Lá não, coloca lá o link. Eu passei a seguir agora aí, acabei nesse momento. O Marcelino, amigo lá de São João da Barra, um ator assim, fantástico do desenvolvimento econômico, está aqui comentando que a ZPE está parada na mão da Codim. Então é mais um debate aí que é de interesse público da região. Marcelino, obrigado aí, cara. Você é um querido, um cara fantástico. Sou muito seu fã. Tá certo. Então é só seguir, gente.
@ONG_NBR. Isso. @ONG_NBR, que lá vão ter todas as informações, inclusive apontando aí para os links, para o link onde vai poder ser feita a inscrição. E outros projetos da E ONG. outros projetos da ONG também a pessoa pode conhecer lá, né? Nesse primeiro momento o foco vai ser Movimentarte, mas outras ações elas continuam acontecendo em paralelo, né? Na verdade, tem outros 3 projetos que vão ser lançados. É porque a gente tem agora no dia 6 esse período, então tem outros. Nesses outros projetos a gente vai trabalhar com um público mais diverso. Tem um de esporte, um de cultura para sair e tem um de apoio comunitário que a gente vai trabalhar especificamente nessa união. A gente quer dar visibilidade às agendas positivas de favelas e periferias de Campos. Certo. Boa. Tá aqui já, vou copiar, colocar lá no... tá aqui, o Marcelino colocou aqui. Beleza, e coloco ali no streaming também do Face a página de vocês do Instagram. E quem quiser seguir, eu já vou seguir também. E aí você vai lá e segue e acompanhe todo o trabalho do grupo, da ONG. Ok? Então, gente, até que a Tamires também colocou aqui. É que eu tô tentando colocar e não tá indo, tá, Tamires? Apertar nem o enter que eu tô apertando aqui. Agora foi. Bom, 9h08, conversamos ao vivo aqui no programa com o Lebron Vitor, que é... você não falou o que é responsabilidade social corporativa. Consultou, porque já são 9h08. Em linhas gerais, é tudo isso que a gente conversou. Tá. Isso. Eu acabo prestando esse serviço. Por exemplo, algumas empresas do Complexo são minhas clientes para trabalhar nesse planejamento. Complexo? Do Porto do Sul. Então a gente trabalha ajudando a entender, a mapear, porque, brevemente, tem as condicionantes de licença para a implementação do negócio. E essas condicionantes têm um pensamento. A população acha que é uma coisa e não é nada disso. E como vai ser implementado esses programas de lido social é que a gente ajuda a delinear um pouco. É basicamente isso que a gente faz. Perfeito. Ou seja, você resolve o problema. Chama o homem aí que ele resolve. Valeu. O meu caro Rodrigo, bom dia para você. Bom dia. Amanhã de volta às 7h da manhã. Tamo junto mais uma vez, fechando a semana. Perfeito. 9h09 em Campos. Fechamos por aqui o Folha no Ar, agradecendo a você pela audiência. Amanhã de volta, continue ligado aqui na Folha FM. E também agradecendo a Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com um aplicativo exclusivo que você pode baixar agora na lojinha aí do seu smartphone. Laboratório Plínio Bacelar. Querendo economizar, não aguenta mais.